Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão do Braille, beleza? E quem fala é o professor Amaral, do canal O Bizu. Então quem mandou a questão foi Iraci 14 Soares, beleza? Uma questão que versa sobre a função quadrática, ok? Mais precisamente as raízes dessa função. Então se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva e deixe aí o seu gostei. Convido você também a assistir outros vídeos do canal. Então vamos lá. Então como é que nós vamos aí atacar esse problema aí? Então ele diz o seguinte: ó, quais são as raízes da função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 15? Então como é que nós vamos aí atacar esse problema? Vou resolver de duas maneiras, certo pessoal? Vou utilizar aqui um método chamado método Diamond e depois o método de completar quadrado. Então primeiramente vamos saber o que é raiz. Então, raiz é o número, a raiz de uma função ou de uma equação é um número tal que eu substitua na função ou na equação de tal forma que ela se torna verdadeira. Beleza? Então aqui nesse caso aqui, ele quer as raízes da função. Então se ele quer raiz, é um número que eu devo substituir na função que ela se torna igual a zero. Beleza? Na função. E na equação que ela se torna verdadeira, nesse caso aí, igual a zero. Ok? Beleza? Então vamos lá. Então veja só, então primeiramente vamos igualar a função a zero. Então está aqui impondo essa condição. Tanto é que eu já igualei aqui a zero. E vamos utilizar o método Diamond. Veja só. Primeira pergunta. Professor, como é que o senhor sabe que essa função, ou que essa equação, no caso, tem raiz, ou essa função? Então veja só, como a função é quadrática, observe que o coeficiente de x ao quadrado vale 1, e o coeficiente independente, o termo independente, vale menos 15. Como eles têm sinais contrários, eu posso garantir que a equação tem raiz, beleza? Então sempre que a equação quadrática tenha os coeficientes a e c com sinais contrários, a equação tem raiz. Sempre que acontecer isso, você pode garantir que a equação tem raiz, beleza? Então o método de Diamond é o seguinte: vou fazer o processo inverso do produto de Steven, beleza? O produto de Steven é o produto de dois monômios da forma x mais a que multiplica o monômio x mais b, beleza? Então veja só, aqui utilizando o produto de Steven, aqui o produto é menos 15 e a soma é menos 2. Aqui eu não estou utilizando as relações entre soma e produto das raízes, beleza? Aqui eu estou utilizando, o pano de fundo é o produto de Steven, cujo produto é menos 15 ó, e a soma é menos 2. Então vou utilizar o método Diamond aí, porque o método Diamond se parece com um diamante aí, tá certo? Então tá aí o diamante aí, ó, em 4 partes, onde na parte superior eu vou colocar o produto e na parte inferior eu vou colocar a soma. Então produto menos 15, soma menos 2. E agora eu vou pensar em dois números cuja soma seja menos 2 e cujo produto seja menos 15. Beleza? Soma ou subtração, né? Então veja só, observe que 15 pode ser escrito como sendo 3 vezes 5, né? 3 vezes 5. E 5 menos 3 igual a 2. Agora se eu fizer 3 menos 5, então 3 é positivo, 5 é negativo, de tal forma que o produto é menos 15 e a soma ou subtração é menos 2. Então vamos fazer isso aí. Então tá aí, ó, menos 5 e 3. Esses dois números, a soma ou a diferença é menos 2, bateu, e o produto é menos 15. Agora vou utilizar o 3 e o menos 5 como termos dos monômios, né? X mais a e x mais b. Então vai ficar assim, ó, x mais 3 que multiplica x menos 5, tudo isso igual a zero. Ou seja, transformei essa equação aqui quadrática num produto de dois monômios, né? X mais a ou x menos a que multiplica x mais b ou x menos b, beleza? E agora o produto de dois monômios dando zero. Então, dois monômios dando zero é porque um dos dois é igual a zero ambos. Então vamos igualar x mais 3 igual a zero, donde eu chamei de x1, né? Donde agora eu isolo x1. Então x1 é igual a quanto? 3 está positivo, vai passar negativo. Então a primeira raiz é x1 igual a menos 3. E a segunda raiz é igualar
esse fator aqui, x menos 5 a zero. Então tá aí, ó. Então chamei de x2, né? x2 menos 5 igual a zero. Então x2 é igual a 5, né? O 5 está negativo, passa positivo. Beleza? Então tá aí. A primeira raiz é menos 3 e a segunda raiz é 5. As raízes dessa função aí quadrada. Professor, existe outra maneira de fazer além de utilizar esse método aí, Diamond. Lembrando, esse método Diamond só serve para raízes inteiras, beleza? Raízes inteiras. Se a raiz for um número irracional, você não vai encontrar essa soma e esse produto aí tão facilmente, beleza? E se for também números racionais na forma de fração, também é um pouco difícil também encontrar, não recomendo. Então, utilizando o método Diamond, quando a gente suspeita que as raízes tem raízes inteiras, beleza? A equação tem raízes inteiras, ok? Beleza? Vamos para frente. Agora é o seguinte, vamos utilizar o segundo método. O segundo método é qual? Completar o quadrado. Então, achou muito difícil esse método aí, Diamond? Vamos tentar agora aprender o método de completar quadrados, beleza? Então, que se baseia nesse método? Eu vou isolar do lado esquerdo o termo ao quadrado e o termo que está sendo multiplicado x. E o termo independente eu coloco depois da igualdade, beleza? Então vamos fazer isso. Então tá aí a equação novamente. Temos que encontrar as mesmas raízes, beleza? X ao quadrado menos 2x igual a menos 15. Donde agora ó, eu vou isolar o x ao quadrado e o 2x. Eu vou igualar a quanto? Ao termo independente que vai passar para o outro lado com sinal contrário, beleza? Então vai ficar x ao quadrado menos 2x igual a 15 positivo, né? O 15 está negativo, passa positivo. E agora nós vamos completar quadrado, beleza? Então qual número eu devo somar do lado esquerdo e do lado direito, de tal forma que o lado esquerdo se transforme num quadrado perfeito, né? Ou então ambos os lados. Mas primeiramente vamos priorizar o lado esquerdo, ok? Então como é que a gente faz? É o seguinte, ó, eu pego o termo independente, ó, sempre que o meu x ao quadrado está sendo multiplicado por 1, o coeficiente é 1, fica fácil para a gente. Então eu pego o coeficiente de x, ó, que é menos 2, divido por 2, sempre dividir por 2, e o resultado eu levo ao quadrado. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1, então menos 1 eleva ao quadrado, então o resultado de menos 1 ao quadrado vai ser o número que eu tenho que somar do lado esquerdo e do lado direito, de tal forma que o lado esquerdo se torne um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Se por acaso acontecer do lado direito se tornar quadrado, show de bola, fica mais fácil para a gente. Beleza? É mais fácil os cálculos. Então vamos somar do lado esquerdo e do lado direito. Lembrando, pego o coeficiente aqui ó, de x, que é menos 2, divido por 2, vai dar quanto? Menos 1. Então menos 1 eu levo ao quadrado e o resultado é o número que eu tenho que somar do lado esquerdo e do lado direito. Beleza? Então vamos somar do lado esquerdo e do lado direito mais 1. Que eu destaquei aí em vermelho. E agora, pessoal, isso aqui é quem? É um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei? Extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, que vai dar x, né? Menos 2 eu não dividi por 2, que vai dar menos 1. Então, esse aí vai ser o nosso binômio. A raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, menos o resultado, menos 2 dividido por 2, beleza? Esse resultado aí. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado, que é igual a 16, né? 16 é 15 mais 1. E agora, o que é que está se perguntando aqui? Está se perguntando o seguinte, ó, x menos 1 ao quadrado é igual a 16, ou seja, qual o número ou quais os números que é elevado ao quadrado dá 16, ok? Então aqui o expoente é 2, passa para o outro lado, sendo o índice da raiz, né? Utilizando mais ou menos. Então mais ou menos a raiz quadrada de 16 vai dar mais ou menos 4, ou seja, x menos 1 igual a mais ou menos 4, beleza? Onde x é igual a 1 mais ou menos 4, ok? 1 está negativo, passa positivo. Agora eu vou encontrar a primeira raiz, que é o x1, utilizando aqui o sinal menos, né? Beleza? Então x1 é igual a 1 menos 4, onde x1 é igual a menos 3. A primeira raiz é igual a menos 3, beleza? E agora eu vou encontrar a segunda raiz, ou seja, x2 é igual a 1,
mais 4, né? Então, repetir aqui a expressão x igual a 1 mais ou menos 4, onde meu x2 é igual a 1, agora eu utilizo o sinal positivo, 1 mais 4. 1 mais 4 é igual a 5, beleza? Então, esse método aqui é o método de completar quadrado. E o primeiro método, a gente só deve utilizar, ou pelo menos eu aconselho só utilizar quando você souber, ou então tem quase certeza que as raízes são raízes inteiras, beleza? Então tá aí, x1 igual a menos 3, x2 igual a 5, beleza? Dúvidas, sugestões, manda um e-mail aí pra gente, ok? Matemática xadrez, gmail.com, ok? @gmail.com, ok? Valeu, um abraço aí, quem fala é o professor Amaral, do canal O Bizu. Vamos deixar aí a nossa chave Pix, quem puder e quiser nos ajudar, estamos aguardando. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.